Olá pessoal, eu me empolguei com o último vídeo quando eu falei da criticidade e hoje eu resolvi fazer algo um pouco mais longo para vocês. Na verdade é uma palestra que eu costumo dar, uma palestra rápida aí de uns 15, 20 minutos e que eu vou trazer de maneira reduzida para a gente falar no vídeo. Que é o que acontece com a nossa mente quando a gente toma uma decisão. Que quando a gente está diante de uma situação complicada, aí, diante de um problema, quando a gente decide resolver o problema ou quando a gente decide reclamar. Isso pode parecer uma brincadeira, pode parecer uma bobagem, mas vocês vão ver que a gente tem alterações consideráveis no nosso cérebro quando a gente faz essa opção. Então eu vou comentar com vocês um pouquinho, né, sobre vamos pensar aqui, quando a gente tem um problema, né, aconteceu aí e você decide resolver ou você decide reclamar diante desse problema. Quando você decide resolver, o que acontece? As experiências que você já viveu, parecidas com aquele problema, porque muitas vezes a gente já viveu, né, experiências semelhantes, você usa essas experiências como fonte de informação, sabe, como base para ela te ajudar a resolver? Quando você está acostumado a reclamar, esse passado, ele aparece como um obstáculo, como se você ficasse revivendo aquilo, falando, eu vou passar por isso de novo, né? E tudo mais. Então, já começa essa diferença. Quando você decide resolver, você ativa uma área de você aí voltada para a iniciativa e para a proatividade, porque, vamos lá, eu vou botar a mão na massa, eu vou fazer. Quando você resolve reclamar, o que você vai ativando dentro de você? A preguiça e a procrastinação. Isso vai vindo e isso se torna um hábito, você vai achando cada vez mais empecilhos, sabe? Tudo vira uma coisa assim, um problema enorme. Quando você decide resolver o problema, você fica mais aberto para questões inovadoras. Por quê? Porque você está diante de um desafio. Quando você decide reclamar, você fica com essa crença de que tudo vai dar errado. E aí você começa a olhar para as coisas como se tudo estivesse dando errado. Quando você decide resolver e você resolve, e mesmo que até você traga uma solução que não seja assim a melhor de todas, mas você começa a ser visto como um destaque na sua empresa, na sua escola, né? Alguém que tem iniciativa. Então, os holofotes, eles vêm para você. Quando você decide reclamar, esse profissional que ele só reclama, ele parece aquele profissional obsoleto, aquele profissional que ele vai perdendo a atratividade dele para os colegas e para o mercado. Quando você opta por resolver um problema, quando ele aparece, você começa a perceber que às vezes você vai precisar ceder em algumas coisas. Que tá todo mundo junto para resolver o problema, não quer dizer que tá todo mundo pensando igual. Mas quando o foco é a resolução do problema, essas diferenças, elas diminuem. Quando você tá a fim de reclamar, a sua postura ela começa a ficar rancorosa, você começa, em vez de atacar o problema, você começa a atacar as outras pessoas envolvidas. E esse rancor vai te levando cada vez mais para a solidão. Quando você decide resolver, você se mune de coragem, parece que você encara qualquer situação. Você passa até a correr um pouco mais de riscos sempre calculados, claro, mas você começa a ter mais facilidade de encarar qualquer situação. Quando você decide reclamar, vem uma perda gradativa dessa capacidade de realização. Todos os problemas, por menores que eles sejam, eles assumem uma dimensão fora do comum. Sabe quando você se torna aquela pessoa que fica querendo transformar uma coisinha rápida que podia ser resolvida em algo que parece o maior problema do mundo? Quando você opta por resolver problemas, você melhora a sua gestão do tempo. Porque você está focando os seus pensamentos, você está focando a sua energia em coisas produtivas. Quando você decide reclamar, você piora a sua gestão do tempo. Porque o que está acontecendo? Você está usando todo aquele tempo que você podia usar para produzir, para reclamar, para ficar incomodado, para trazer esse rancor. Ou seja, principalmente para o empreendedor e profissional autônomo, isso é perda de dinheiro. E aí, quando você decide resolver os problemas, você melhora a sua disposição física e mental.
Quando você decide reclamar, você começa a enviar estímulos ruins para o seu corpo e para a sua mente. Você pode perceber que às vezes pode dar até um certo inchaço, parece que as coisas elas ficam presas. E como é que você vai trabalhar isso? É uma questão de decisão. Às vezes pode vir aquela história da reclamação, que já é um hábito da gente, assim, quando a gente encara ali o problema, quando a gente encontra o problema, que já venha essa coisa que está arraigada na gente, da reclamação. Mas aí você tem um momento da tua decisão. E a pergunta para essa decisão é, diante do próximo problema, você vai decidir resolver ou você vai decidir reclamar?